Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Crise Universitária. Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês falando da minha primeira experiência no meu estágio em psicologia. Então espero que vocês gostem, já deixem o curtir, comentário, compartilhem com seus amigos psis. E é isso aí, vamos lá. Antes de tudo, desculpe a barulheira, se caso apareça no vídeo, é que está tendo obra aqui em frente, então são coisas que acontecem, né? A gente não tem muito controle. Mas vamos lá. Meu primeiro estágio em psicologia foi em psicodiagnóstico, que é a avaliação psicológica, né, para diagnosticar algum transtorno mental ou não. É a área que eu mais gosto da psicologia, é a área que inclusive eu quero me qualificar futuramente. E aí o psicodiagnóstico, né, abre vários leques de possibilidades pra gente trabalhar. Podemos trabalhar com porte de armas de fogo, com avaliação para cirurgia bariátrica, ou simplesmente dentro do consultório para fazer o diagnóstico dos nossos pacientes. E para tudo isso a gente tem um leque de instrumento muito grande que possibilita esse diagnóstico pra gente. O psicodiagnóstico, ele é exclusivo do psicólogo. Os instrumentos que a gente utiliza, né, os testes psicológicos, são exclusivos do psicólogo. E o psicólogo, sim, tem total autonomia para dar um diagnóstico ao paciente. Bom, mas isso é assunto para outro vídeo. No próximo vídeo eu trago para vocês a respeito do psicodiagnóstico, assim, um pouco mais minucioso, essa questão da autonomia do psicólogo. Hoje eu vou falar sobre o meu estágio, que, na minha opinião, tudo bem que foi meu primeiro contato, né, com a psicologia prática de verdade, mas foi uma das melhores experiências que eu tive nesses 5 anos de psicologia, ok? Vamos lá. Eu entrei pro psicodiagnóstico, pro meu estágio de psicodiagnóstico, e na minha universidade, o estágio de psicodiagnóstico ele é dividido em 2 fases, né? A fase 1 e fase 2. A fase 1 é para quem tá no primeiro atendimento, e nesse caso a gente atende crianças. E a fase 2 é para quem está no segundo e no terceiro estágio e atende adultos, que particularmente são casos mais complexos, a gente utiliza instrumentos mais complexos, então a gente necessita de uma maturidade maior para se relacionar com esses instrumentos. Como no vídeo passado eu disse que os meus 3 estágios, eu vou fazer estágios diferentes, então eu permaneci só com criança, só na fase 1, não fui pra fase 2. E nesse segundo estágio estou fazendo estágio comunitária. No fim do período eu trago um vídeo pra vocês falando a minha experiência, contando tudo desse estágio comunitário, ok? Bom, então vamos lá. Meu primeiro estágio foi estágio com criança, psicodiagnóstico infantil. E eu vou contar um pouquinho pra vocês desse caso, né? O meu primeiro atendimento foi com a mãe, né? O psicodiagnóstico infantil, antes da gente ter o contato com a criança em si, a gente primeiro precisa ter o contato com a mãe, né? Para fazer uma estrutura, uma entrevista estruturada com a mãe a respeito daquela criança. E nessa entrevista, a gente teve um modelo, né? A professora passou o modelo pra gente da entrevista, são 72 perguntas. E nessas perguntas tem questões como desde o início da gravidez, se foi parto normal, como que foi, se fez pré-natal, essas coisas, até os dias de hoje, como é a alimentação hoje, como é o sono hoje, com quantos anos ela começou a andar, a falar, se teve dificuldade nas escolas, qual a matéria ela mais gosta, qual a matéria ela menos gosta. Enfim, a gente basicamente faz esse questionamento para a mãe, para a gente poder construir uma linha do tempo, né, para o nosso paciente, para quando a gente chegar a ter o primeiro contato com o nosso paciente, a gente já saber a base de toda a história dele, para aí sim a gente começar a introduzir os testes, as entrevistas e fazer nossa mediação pra gente de fato fazer o diagnóstico. Então, eu fiz essa primeira entrevista com a mãe. Foi uma entrevista super tranquila, não durou muito tempo, e essa questão do tempo no psicodiagnóstico ela é muito relativa, porque depende muito do paciente, depende muito da mãe do paciente. Então tem entrevistas que você vai precisar dividir ela em 2 momentos, porque um atendimento só é pouco. Mas no meu caso não, no meu caso foi um atendimento bem rápido, eu consegui fazer tudo que eu queria perguntar, ainda perguntei um pouco mais.
E a mãe era uma mãe assim de poucas palavras, eu perguntava sim ou não, ela só respondia sim e não especificava muitas coisas. Mas deu pra pelo menos a gente ter uma noção, né? E aí, depois dessa entrevista, eu tô com o meu caderninho do período passado aqui pra me auxiliar, porque são muitas coisas. E aí, depois dessa primeira entrevista, eu comecei a listar alguns possíveis diagnósticos. Claramente, a gente não faz isso a partir da primeira entrevista com a mãe, a gente faz isso depois da primeira entrevista com a paciente. Mas eu já quis estruturar esses possíveis diagnósticos a partir da entrevista com a mãe, porque eu achei que ficou mais fácil para chegar no dia da entrevista com a minha paciente. De fato, eu já ia, não, isso daqui não é, não, isso daqui pode ser que seja, então vamos investigar. Então, vamos lá. Meus possíveis diagnósticos foi o mutismo seletivo, né? O autismo, ela tinha um irmão que era autista, então eu trouxe essa possibilidade, né, dela ter um autismo também. Transtorno do desenvolvimento intelectual, depressão, déficit de atenção e dislexia. Então, eu consegui listar 6 possíveis diagnósticos só a partir da entrevista da mãe. Então você vê que uma entrevista só é impossível você fazer o diagnóstico, porque eu consegui listar 6 tipos de diagnóstico. Então é muita coisa, né? Eu não consegui fechar nada. Então, depois desse dia, eu fui fazer a entrevista com a minha paciente. A entrevista com a minha paciente foi uma entrevista bem descontraída. Ela era criança, ela tinha 9 anos, então eu tive que brincar com ela, a sala, né, era uma sala bem grande com vários brinquedos, então eu pedi pra ela escolher alguns brinquedos pra gente brincar. Só que tinha um problema, gente. A minha paciente, ela não falava nada, ela entrava muda e saía calada. Então foi uma questão assim bem complicada de eu conseguir que ela falasse algumas coisas para ver se batia com as coisas que a mãe falava. Então, como eu já estava desconfiando do autismo, o que eu fiz? Eu levei adesivos de expressões faciais. Por quê? Os autistas, ele tem uma dificuldade maior de reconhecer expressões faciais. Principalmente na idade dela, né, que tá começando agora a entender o que são expressões faciais e tudo mais. Então eu levei adesivos, carinhas de uma menininha sorrindo, de menininha triste, com raiva, divertida, tudo isso. E aí nesse dia, como eu percebi que ela não falava muito, eu apelei pros desenhos, né, que é uma técnica muito boa de se fazer com criança. E aí eu pedi pra ela desenhar a escola dela. Na entrevista com a mãe, a gente pergunta, obviamente, a demanda, né? O porquê que ela está trazendo a filha dela pra fazer um diagnóstico. Então ela deu a queixa de baixo rendimento escolar e timidez excessiva. Então, com esse baixo rendimento escolar, a gente tinha que entender como que funcionava a dinâmica dela na escola. Então, como eu percebi que ela não dialogava comigo, eu pedi pra ela desenhar a escola. Ela desenhou a escola e tal. E aí eu apresentei pra ela as expressões faciais. Nisso eu pedi eu perguntei pra ela se ela reconhecia aquelas expressões faciais. Ela disse que sim. E aí eu perguntei se ela poderia me falar que expressões ela quer. E foi a única vez que ela falou. Ela viu a carinha feliz, ela disse que era de felicidade, a outra era de tristeza. E eu percebi que ela estava reconhecendo as expressões faciais normalmente. E com isso eu pedi para ela escolher uma das expressões que mais cabia a ela colocar no desenho da escola. Ela escolheu o desenho de felicidade, né? O que normalmente não batia muito com o discurso da mãe, porque a mãe falava que ela sofria muito bullying na escola, que ela não gostava muito da escola, tinha baixo rendimento escolar, não conversava com ninguém, não tinha amigos. Então é uma coisa assim que, né, algo de errado, né? Porque se ela gosta da escola, por que ela tem baixo rendimento escolar na escola? Porque ela não tem amigos, enfim. Então é algo que me chamou a atenção e eu fui investigar isso. E aí, a partir dessa entrevista com a paciente, eu tirei o autismo das minhas possibilidades de diagnóstico, né? E com isso eu fui aplicando os testes. Claro que
ao passado das aplicações do teste, esse diagnóstico de autismo poderia voltar, certo? Mas a princípio eu tirei ele. E aí, no total, eu tive 5 encontros com ela, fora esse encontro na entrevista e fora o encontro na entrevista com a mãe. Então, no total foram 7, mas aplicando instrumentos psicológicos foram 5, ok? Então, no primeiro atendimento, eu apliquei o HTP, mais o inquérito. O HTP, ele é um teste de personalidade, né? Ele significa casa, árvore, pessoa. E aí a gente pede pra criança desenhar uma casa, desenhar uma árvore e desenhar uma pessoa. Mas então com o HTP eu pude avaliar algumas questões da personalidade dela, né? Em seguida teve o inquérito, que também foi muito difícil, porque são algumas perguntas a respeito do desenho dela. E aí ela não falava, gente. Então a gente teve que se adaptar a todas essas características da paciente, né? Como ela não falava comigo, eu só pedia pra ela, por favor, então pelo menos balance a cabeça quando for sim ou quando for não. E assim eu conseguia fazer um inquérito com ela, né? Eu perguntava e quando era assim ela balançava, quando era não ela balançava. E assim foi indo, né? A gente teve que se adaptar a essa questão. No segundo dia, eu tinha elaborado alguns instrumentos pra fazer com ela. Porém, a sala que eu precisava não estava disponível, então eu tive que ir para uma sala que eu não tinha muitos recursos para fazer esses instrumentos. E aí eu tive que fazer uma entrevista com ela. Foi uma entrevista bem difícil, porque ela não falava. E aí os únicos recursos que eu tinha em mão eram um lápis e uma folha de papel ofício. E aí eu pedi pra ela completar os desenhos, eu queria ver até onde ia a criatividade dela. Então eu fiz alguns traços na folha, algumas linhas retas, esse tipo de coisa. E eu pedia pra ela, a partir desses rabiscos, pra ela desenhar algo pra mim. Então eu lembro que eu fiz 2 retas assim, e aí ela completou com uma casa. E aí depois eu falei, bom, então vamos trocar o papel? Ou agora você vai ser a psicóloga e eu vou ser sua paciente. Aí eu pedi pra ela fazer a mesma coisa. Ela fez alguns traços na folha e aí eu completei. Então foi uma das técnicas, né? Não necessariamente é um teste, é uma técnica que eu pude utilizar com ela naquele momento. Foi algo que eu pude ver até onde iria a criatividade dela e algo que eu poderia fazer naquele momento porque eu estava em possibilidade de recursos, né? Então foi a única coisa que deu pra fazer. No terceiro encontro, eu apliquei o teste de atenção por cancelamento e o de atenção por trilha e a figura humana na chuva. O teste de atenção por cancelamento e de atenção por trilha basicamente uma técnica, né? Ele não é próprio da psicologia, ele é de neuro, então alguns pedagogos também usam, enfim. E ele basicamente tem o mesmo princípio do de atenção concentrada. São alguns estímulos, né, numa folha que a gente apresenta para o paciente e aí a gente pede para aquele paciente identificar o estímulo e sinalizar, né, aquele estímulo com um risco em cima. O de atenção por trilha também tem a mesma finalidade, mas os estímulos são diferentes. E a figura humana na chuva é uma técnica bem fácil, a gente só pede pro paciente desenhar uma figura humana na chuva e com isso a gente consegue perceber o nível de ansiedade, como que aquele paciente percebe a ansiedade naquele ambiente. Então é bem interessante também pra gente já captar algumas questões de ansiedade, pra isso a gente ver se vai investigar a fundo essa questão ou não. No meu quarto encontro, eu apliquei o Pfister nela, que pra mim foi um dos testes mais legais de se aplicar e mais legais de fazer o levantamento. E eu também apliquei o VISC nela. O VISC, no caso, eu apliquei... eu tive que dividir ele em 2 encontros, né? Porque ele é um teste um pouco extenso. E nesse dia eu só apliquei o quebra-cabeça nela. Porém, nas supervisões, o professor tenta o máximo levar todos os instrumentos pra gente ter a noção de como é aquele instrumento pessoalmente. Mas a minha professora não tinha levado o VISC, né? E aí, quando eu cheguei lá no SPA da minha faculdade,
simplesmente me deram. Falaram, não, a professora já separou pra você, então é só pegar e ir lá aplicar. Eu falei, beleza. Só que me deram o de adulto. E eu apliquei o de adulto numa criança. Então, basicamente, esse teste meu foi invalidado, visto que ele é um teste de inteligência, né? E isso aconteceu, gente, não só no primeiro encontro, no quarto encontro, né? Na minha segunda parte que eu fui aplicar o visto, aconteceu a mesma coisa, porque eu ainda levei, eu falei pra professora como que foi a aplicação e tal, e ela falou, não, é isso mesmo, tá certo, não sei o que. E aí, no segundo encontro que eu fui aplicar, que eu vi que tinha algo errado, que eu pensei, nossa, ela demorou muito pra fazer as atividades. E quando eu fui ler o manual, depois que eu já tinha aplicado, eu vi que tava falando alguma coisa sobre adulto. E aí que eu levei pra minha professora, a professora falou, não, realmente você aplicou de adulto. Então, basicamente, o meu vídeo, que era o teste de inteligência, foi cancelado, né? Foi inapropriado porque eu apliquei o teste de adulto em uma criança. Então, não tem evidência de validade para aquela idade. E aí o Pfister, né, que eu falei que eu apliquei também no quarto encontro, é um teste também de personalidade, é aquele teste das pirâmides coloridas, onde a gente apresenta vários estímulos de cores para a criança e ela tem que colorir 3 pirâmides. E aí cada cor tem um significado e aí a gente consegue também identificar nível de ansiedade, nível de depressão, tudo isso a gente consegue investigar com o Pfister. Enfim, esses foram o nosso a nossa lista, né, de testes que a gente foi, obviamente no primeiro encontro a gente propôs uma lista de testes, só que com o passar dos encontros a gente foi vendo que alguns testes não cabia mais para ela. Por quê? Por questões de idade, por questões de que o teste anterior já explicava o que a gente queria investigar, ou então refutava o que a gente queria investigar. Então são coisas que acontecem mesmo no psicodiagnóstico. A gente planeja algo, mas não necessariamente esse planejamento vai seguir o seu rumo, porque as coisas podem mudar de acordo com o que a gente vai levantando os testes, ok? E aí, no final de tudo, teve o meu 6º encontro, né? Na verdade seria o nosso 8º encontro, contando com as 2 entrevistas lá, que foi a devolutiva. Então nessa devolutiva eu conversei com a mãe, conversei com a minha paciente também. É importante que ela estivesse naquele momento, né? Aliás, o meu processo avaliativo todo foi com ela, então não era mais justo do que ela também ter essa devolução. E aí eu expliquei pra mãe e pra minha paciente que ela não estava em um processo de terapia, que ela estava em um processo de diagnosticar o que ela tinha ou o que ela não tinha, né? Para que aí sim a gente pudesse fazer o encaminhamento certo e a terapia tivesse uma eficácia maior. Então eu conversei com ela tudo o que a gente fez durante nossos encontros, expliquei para ela todos os testes que a gente aplicou, tudo que eu levantei e dei o meu diagnóstico, que no final, gente, o meu diagnóstico foi uma das possibilidades que a gente pensou lá no começo, que foi o transtorno do desenvolvimento intelectual, né, o déficit intelectual. E aí eu expliquei tudo pra ela sobre o transtorno, expliquei todos os pré-requisitos, né, que era necessário para se fechar esse diagnóstico e dei um processo de prevenção pra ela a partir dali, né, e além disso, eu fiz um documento para ela, para que ela pudesse levar para a escola, para que a escola também pudesse ter uma atenção maior com essa paciente, né, e pudesse utilizar de recursos ali da escola para ter uma dinâmica um pouco mais diferente. Então eu posso falar com vocês no outro vídeo um pouquinho mais sobre o déficit intelectual. Então eu fiz esse documento para que ela pudesse levar para a escola, deixei tudo sinalizado nesse documento, pedi para que ela lesse todo o documento para que ela tivesse de acordo, então eu tive que assinar, minha supervisora teve que assinar e entreguei para ela. E aí encaminhei, fiz um encaminhamento para ela fazer terapia, né, no caso esse ano, assim eu espero, gente. No começo eu pensei na hipótese de encaminhar ela para fazer terapia na abordagem TCC, né, levando em consideração o diagnóstico dela. Mas no fim, levando também em consideração o diagnóstico dela e
por algumas características da personalidade dela, a questões dos traços introspectivos, que deu muito durante todos esses testes, a gente preferimos encaminhar ela para terapia na abordagem de Gestalt. Por quê? A Gestalt, ela tem todo um método mais assim de aproximação, né, com o cliente. Lá eles chamam de cliente. Então tem várias técnicas de aproximação, técnicas de toque, de conversa, de olho no olho, de encenagem. Então acho que pra ela, nesse caso de traço introspectivo, seria melhor, inclusive, gente, pra trabalhar habilidades sociais, né? Que a TCC também trabalha habilidades sociais, mas as técnicas delas são um pouco mais diferentes. Então, antes de trabalhar habilidades sociais dela com o mundo exterior, era necessário trabalhar dela com o mundo ali dentro do consultório, com a psicóloga e com ela mesma, né? Porque como ela vai externar algo se ela não tem essas habilidades sociais ali no convívio dela mesma? Então, era necessário encaminhar ela para abordagem da Gestalt justamente por todas essas questões. E aí, gente, a gente fechou o nosso caso, né? O meu primeiro caso de psicodiagnóstico, que foi muito gratificante pra mim. Então é isso, gente. Essa foi minha primeira experiência. Acho que o vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu queria deixar tudo bem explicadinho pra vocês como foi essa minha experiência no psicodiagnóstico e no meu primeiro estágio, ok? Meu segundo estágio, estou fazendo em psicologia comunitária. Ao fim do período, eu trago essa nova experiência porque é totalmente um novo ambiente, gente. É um ambiente totalmente novo pra mim, né? Que não foca muito na doença, diferente do psicodiagnóstico, mas estamos aí pra experimentar, né? O estágio é justamente pra isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal que vai ter mais vídeos novos por aqui. Compartilha, comenta e curte. Ok? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!